Então, de volta, retomando aqui a nossa aula sobre a Resolução 01 de 2022, né, que regulamenta a avaliação psicológica para concessão e porte de arma de fogo. Então, vamos voltar lá para os nossos slides, que a gente está justamente no momento de relembrar um pouco esses pontos importantes das outras resoluções que aparecem como fundamentando a resolução atual. Então, vamos aqui nos lembrar que é importante que vocês tenham isso em mente, né, para saber exatamente do que a gente está falando. Então, uma das resoluções citadas é a 09 de 2018, né, sobre avaliação psicológica, e no artigo 2º que vem falar o que são fontes fundamentais e fontes complementares para serem usadas no processo avaliativo. Então, como fontes fundamentais da informação, a gente tem os testes psicológicos aprovados pelo CFP para uso profissional. Então, fazendo outro parêntese aqui, lembrando, toda vez que a gente faz uso de teste psicológico no processo avaliativo ou na clínica em geral, a gente precisa consultar o sistema, né, de teste psicológico, SATEPS, para verificar se aquele material, se aquela bateria de teste que a gente organizou naquela avaliação, se todos os testes incluídos estão favoráveis ao uso. Tá? Isso é obrigatório, viu? A gente não pode fazer uso na clínica de um teste que não esteja favorável para o uso. Então, aqui, dentro das fontes fundamentais, então, a gente tem os testes psicológicos aprovados e favoráveis, as entrevistas psicológicas ou anamnese, e ainda protocolos ou registros de observação de comportamentos obtidos individualmente ou através de processo grupal. Então, essas são as fontes fundamentais que devem aparecer no nosso processo avaliativo e a gente tem também as fontes complementares que podem ou não ser usadas no processo de avaliação, que são elas, as técnicas e instrumentos não psicológicos, mas que tenham respaldo, né, na literatura científica e também que respeitem o nosso código de ética, e ainda documentos técnicos, por exemplo, protocolos ou relatórios de equipes multiprofissionais. De repente, aquele cliente está inserido no contexto institucional e você tem outros documentos que já foram elaborados em algum dispositivo ali de avaliação do sujeito e você pode utilizar, então, esses relatórios ou esses protocolos como uma fonte complementar de informação. Certo? Seguindo, né, outro ponto importante, cumprir com o rigor técnico na utilização de instrumentos das medidas psicológicas para fins de avaliação e com as normas técnicas dispostas nos respectivos manuais, né? Então, aí trazendo novamente essa ideia de que cada testagem tem o seu manual, cada teste, né, tem o seu manual que precisa ser seguido à risca, e para além disso, ele tem que estar também regulamentado pelo Conselho através, então, do parecer favorável do SATEPS. O item 8 é importantíssimo que a entrega, né, do documento psicológico resultante da avaliação seja feita. Então, para isso, ele referenda aí o artigo 16 da nossa resolução de documentos, que a gente também vai relembrar já já do que se trata, e que também está incluído no artigo 18 sobre a entrevista devolutiva, que a gente, então, ao encaminhar, ao entregar o material escrito, né, o documento escrito resultado dessa avaliação, no caso, o laudo psicológico, ele tem que ser acompanhado de uma entrevista devolutiva. Tá? Então, isso está explícito na resolução de documentos psicológicos 06/2019, já já a gente relembra. E aqui um parágrafo único importantíssimo, que também é comum a qualquer avaliação psicológica, o fato do psicólogo ou a psicóloga ter a responsabilidade técnica de decidir sobre os métodos, técnicas e instrumentos psicológicos que ele vai usar na avaliação psicológica. Obviamente, como a gente já falou, esses métodos, técnicas e instrumentos têm que estar referendados na nossa literatura científica, aprovados pelo nosso conselho e respeitados pelo nosso código de ética. Mas a decisão sobre quais métodos você vai utilizar para fazer aquela avaliação específica dos itens aqui colocados vai caber ao profissional
que vai fazer a escolha a partir dos instrumentos que ele tem domínio para trabalhar, né, do referencial teórico que ele responde. Então, esse contexto é da ordem específica do psicólogo apto para desenvolver essa avaliação específica aqui também, né, de concessão e posse de arma de fogo. Então, quando ele fala do artigo 16 da resolução de documentos psicológicos, o que vem nesse contexto? Então, os documentos produzidos pelo psicólogo devem ser entregues diretamente ao beneficiário da prestação de serviço, então, ao cliente. E, se tiver sido solicitado por outro profissional, também a esse profissional. No caso, né, dependendo também do cliente, pode ser ao seu responsável legal, né, ou ao solicitante do serviço, em entrevista devolutiva. Tá? Então, é a entrevista que encerra o processo de avaliação psicológica. Então, é obrigatório que o psicólogo mantenha protocolo de entrega de documento com assinatura do solicitante, comprovando que este, de fato, recebeu o documento e se responsabiliza pelo uso e sigilo da informação contida nele. Então, isso é uma medida até protetiva para o profissional, né? Para você garantir que aquele material foi entregue, que a partir daquele momento, o uso que vai ser feito daquele documento é de responsabilidade de quem está recebendo. E um segundo item, os documentos produzidos poderão ser arquivados em versão impressa para apresentação no caso de fiscalização do Conselho Regional ou de instâncias judiciais, em conformidade com os parâmetros da Resolução 01 de 2009. Ou seja, é importante você manter um registro desse material, né, de posse, ou na instituição, ou no consultório, enfim, de que aquele material foi, de fato, feito, avaliado, entregue. Então, essa documentação, porque muitas vezes, hoje em dia, você tem, você faz no computador, né, mas ele está falando aqui de uma versão impressa, que você tem ali uma pastinha de documentos daquela avaliação. Caso você seja solicitado a apresentar, você já tenha isso organizado. E o artigo 18 dessa mesma resolução, que vai falar também dessa entrega em relação do documento específico, né? Então, para entregar o relatório e o laudo, é dever do psicólogo realizar pelo menos uma entrevista devolutiva à pessoa, grupo, instituição ou responsável legal. E se por alguma razão isso não for possível, ele tem que colocar ali, documentar por que não foi possível realizar essa entrevista devolutiva. Então, no caso específico dessa avaliação, o que a gente vai ter como documento resultado é o laudo, né? Então, o laudo, ele vai sempre ter que ser acompanhado, na hora da sua entrega, de uma entrevista devolutiva. Tá? Isso não é opcional. Isso está regulamentado na resolução, então é obrigatório. Quando for outro documento produzido, aí sim você pode ou não fazer uma entrevista devolutiva, apesar de ser sempre recomendado, ok? Mas aqui, no caso, a gente até pensando numa prova objetiva, o documento final, o resultado da avaliação para concessão e porte de arma de fogo, será o laudo psicológico. Então, o laudo psicológico sempre virá obrigatoriamente acompanhado de entrevista devolutiva, certo? Para não ficar nenhuma dúvida. Seguimos. Existem também alguns impedimentos que essa resolução vai trazer para o psicólogo em relação especificamente à avaliação daquele cliente. Então, que impedimentos são esses? Interesse direto ou indireto na aprovação ou reprovação do interessado, né? Ter algum tipo de relação de interesse com aquele cliente específico. Ser cônjuge, companheiro ou parente ou afim até o terceiro grau, né, do interessado ou solicitante. Estar litigando judicial ou administrativamente com o interessado. Ter algum vínculo com centro de formação de vigilante, empresa de segurança privada, escola de formação, clube de tiro, quer dizer, qualquer situação que coloque o profissional com algum grau
de entradas, ou especificamente do sujeito, por ser um parente, um amigo, ou porque ele está dentro desse contexto específico, dessa área de vigilância, de segurança, que tem a ver, né, com quem solicita um registro e posse de arma de fogo, então ele está inapto a fazer, ele está impedido, né? A ideia é essa mesmo, é impedimento. E, no caso aqui, esse parágrafo único, que é importantíssimo, é dever do psicólogo ou da psicóloga declarar-se impedido de realizar a avaliação psicológica para registro de porte de arma, quando houver a convergência de qualquer disposição desse artigo. Então, se ele se incluir em qualquer um desses itens que o impedem a fazer a avaliação específica daquele cliente, ele, então, tem que documentar isso, tá? Ele precisa se declarar impedido e justificar esse impedimento. Senão, é falta ética, é processo administrativo. Então, isso é dever, tá? Ele está impedido se ele se encaixar em qualquer um desses itens que a gente acabou de falar. Outra coisa importantíssima, né? E a gente termina essa resolução aqui, com esse nosso slide, que é a validade. Até então não existia especificamente uma validade de documento, né, do laudo específico para essa avaliação, e essa resolução, então, traz no seu último artigo esse texto, que é a validade do conteúdo do documento psicológico que resulta da avaliação psicológica deverá observar prazos estabelecidos por normas específicas, desde que não ultrapasse o prazo máximo de 2 anos, a contar da data da emissão do documento, tá? Não da primeira entrevista, do início da avaliação, não. Então, a partir do momento que se encerrou o processo e você datou o documento resultante, o laudo, a partir dali, até no máximo 2 anos, essa validade ainda existe. Então, isso também é outra questão de prova de concurso, porque aí vem aquela ideia assim, no mínimo 2 anos, né? Não ultrapassando, então você tem que tomar essa atenção aqui específica. Então, é no máximo, não pode ultrapassar 2 anos. Então, a validade do documento resultante da avaliação para registro de porte de arma, no máximo até 2 anos. Deixa eu interromper aqui a nossa e voltar para vocês. Então, é isso, assim, não é uma resolução, obviamente, não é extensa, não é complexa, é uma resolução simples, mas é fundamental que vocês tenham esse conhecimento, primeiro, de que a resolução anterior de 2008 foi revogada, então, a partir do dia 21 de janeiro de 2022, é essa resolução atual que entra em vigor. Então, para você que é concurseiro, que já está aí nas nossas turmas pré-editais, inclusive, Marinha, Aeronáutica, então, nessa área militar, fiquem atentos, né? Esqueçam a anterior e foquem aqui nessa nova resolução 01 de 2022, específica para avaliação psicológica de concessão e porte de arma de fogo. Então, espero que tenha ficado claro e estamos aí, continuem estudando. Até a próxima.